torcedor atleticano, dá uma olhada, vamos lá, vamos lá. Ele é muito importante, né? Então o torcedor tem que entender que já passou, que ocorreu com ele, são águas passadas. Falando do Não Rony. devemos guardar mágoa de ninguém. O perdão, ele é divino. E o Rony fazendo das tripas coração como ele faz no jogo, ele já vai ser perdoado já, porque a torcida quer isso dele. Ela não quer gol, ela quer entrega. O gol vem na consequência de tudo que ele fez no jogo. Então ele joga na ponta direita, ele joga na esquerda, ele vem de segundo atacante, ele rende mais quando está de 9, porque ele ataca os espaços, ele incomoda muito os adversários, como numa bola que ele estourou aqui, cruzou para o Coelho. É um jogador muito importante para nós, né? E numa dessas insistência e persistência dele foi onde que a gente fez a roubada de bola e o nosso gol. Vocês lembram quando eu falei aqui que no jogo de ontem, né? Que no jogo desta quinta-feira eu era Rony mais 10? Pessoal que acompanhou aqui, justamente por isso, era um jogo que a gente precisava também da marcação, né? Eu até falei, um empate seria um ótimo resultado, seria mesmo. A gente decidiria em casa por uma vitória simples. Mas também por conta dessa insistência do Rony, eu vi até o Caio Ribeiro falando do Rony e do Vitor Roque, são dois jogadores que fazem muito isso, essa pressão, e atrapalha. E aí, contamos com o erro do Léo Pereira, que costuma errar mesmo, assistência do Rony, nada disso, mas se ele não tivesse ali correndo igual um louco, você vê que ele ficou correndo igual um louco, os caras fazendo ele de bobinho, entre aspas. Se ele tivesse desistido, vai dar nada, não vai dar em nada não. O Léo Pereira ia olhar e sair jogando com tranquilidade, sem ninguém apertar ele, né? Como alguém estava chegando para apertar, ele foi dar o passe, deu o passe para o cara errado. Então assim, o Rony é isso, teve aquele problema, eu acho que vai ficar, falaram aí que ia chegar a proposta, pode chegar, mas eu não acredito, acho que ele vai ficar e vamos apoiar agora, vamos esquecer, né? Vamos para frente aí, torcer para o Rony ajudar o Atlético, fazer gols, ele vinha fazendo muitos gols. Então vamos torcer para a notificação dele ser gol agora, né? Para a notificação do Rony chegar, mas aquela notificação que não assusta o Galo, né? Que o Galo gosta. Enfim, tá aí então. O que você acha? Você concorda comigo? Vamos esquecer e deixar o homem jogar ou não? Comenta aí, né? Pedido, apelo do Cuca. Bacana. Vamos lá, meu amigo. Vamos falar sobre Zaratio, porque o Zaratio... eu acho que foi livramento, hein? Tô achando que foi livramento, ó. Tá aí, Zaratio ex-Galo segue com problemas de lesões no Racing. Se no Atlético o meio-campista Zaratio conviveu com muitas lesões, no retorno ao Racing a situação não tem sido muito diferente. Nesta sexta-feira, a TIC Sports, a TIC Sports, sei lá, um dos principais portais argentinos destacou as frequentes ausências do jogador nessa temporada. Abre aspas, o ano do Racing foi marcado por lesões. A equipe sofreu 36 no total, mais de uma por jogo. E dois dos mais afetados nesse aspecto foram Luciano Vieto, lembra que a gente até falava dele, né? Para o Galo trazer ele. E Matias Zaratio, que enfrentaram diversos problemas físicos em 2025. Apesar do título conquistado, por enquanto não é o retorno ideal para os dois jogadores formados no Racing. Aí depois completa. O caso de Zaratio preocupa ainda mais Gustavo Costas, treinador, e seus auxiliares, já que o meio-campista jogou bem menos que Vieto, e há temor, olha isso, de que suas lesões sejam crônicas, fecha aspas. Aí depois fala de novo, abre aspas de novo, ó. Assim como o atacante, ele, Zaratio, ficou fora de algumas partidas por conta de uma sobrecarga muscular e no fim de abril sofreu uma distensão no quadríceps esquerdo que o tirou das últimas partidas do torneio Apertura e do final da fase de grupos da Libertadores. No segundo dia de pré-temporada de inverno no Paraguai, ele sofreu estiramento no reto, anterior da coxa esquerda e não pôde iniciar o clausura. Aí falando do desempenho dele, Zaratio atuou em apenas 15 das 30 partidas do Racing na temporada, sendo 6 como titular, e contribuiu com 1 gol e 2 assistências. Então você vê que, assim, é a matéria do site No Ataque, tá? Eles trouxeram essa matéria aí. Então, gente, você vê que, assim, o Zaratio, no final das contas, foi bom, então, o Atlético ter negociado ele. Aí a questão de valores, aí são outros 500.
Mas é aquilo que eu tenho falado recentemente. O problema não é, por exemplo, o Arana vai deixar o Atlético. Ah, meu Deus. Não é o Arana deixar o Atlético, é a reposição. O Zaratio nem reposição teve, vamos falar a verdade. Quem chegou aí para repor? Porque Júnior Santos não é reposição, não é, ele é um meia. Júnior Santos não é, Dudu não é. Dudu chegou depois, inclusive. Né? João Marcelo não é. Igor Gomes já estava aí, não é. Então, eu sinceramente acho que o Zaratio, daqui a pouco tem Live Pix aí, viu, Lima? Eu acho sinceramente que o Zaratio acabou sendo bom ele ter deixado o Atlético, né? Mas faltou uma reposição, né? Seria de bom grado ter vindo uma reposição aí ao Zaratio. Mas tá aí. Livramento ou não, gente? O que você acha? Foi livramento ou não? Comenta aí. Deixem nos comentários a sua opinião. Vamos trazer mais notícia, vamos trazer mais informações aqui, né? Importantes. Eu vou trazer agora, deixa eu ver aqui. Nós vamos falar sobre salários. E o salário, ó. Nós vamos falar de salário. Vamos lá, gente. Olha só, notícia boa pra nós. Olha aí. É notícia boa pra nós. Aí, é o Manel Gomes. Olha só. Após pagamento dos jogadores, Galo começa a quitar as pendências com os clubes. Ô, garoto, olha aí. Esse Galo rico tá demais. O Atlético iniciou nessa semana o pagamento das dívidas relacionadas às contratações do atacante Tomás Coelho e do lateral direito Natanael. A informação foi apurada pela Itatiaia, que revelou o atraso em parcelas dos acordos firmados no início do ano. O Coelho foi adquirido junto ao Atlético Paranaense em 30 de janeiro por 5 milhões de dólares, cerca de 30 milhões de reais, né? Já Natanael chegou do Curitiba em 13 de janeiro por aproximadamente 7,5 milhões de reais. Você vê o Coelho, por exemplo, a gente pagou menos no Coelho do que pagou no Rony e no Júnior Santos e está entregando muito mais, né? Você vê que a questão é nem sempre valor, né? Outros atrasos. Apesar do avanço nesses dois casos, o Galo ainda enfrenta pendências financeiras contra os clubes brasileiros. Botafogo cobra valores pela transferência de Júnior Santos. Corinthians ainda não recebeu integralmente por Fausto Vera. O Cuiabá exige pagamento referente à vinda do Davidson. Ainda tem muitos problemas, né? Agora, tudo em dia com os jogadores. Isso aqui é bom, ó. Um dia depois da vitória diante do Flamengo no Maracanã, a diretoria da SAF do Atlético quitou a segunda parcela dos valores devidos ao grupo de jogadores. O clube tinha pendências relacionadas ao pagamento de luvas e direito de imagem. Informação do portal Globo Esporte. De acordo com o Everton Guimarães, o Atlético havia quitado todos os atrasos com os jogadores e também foram quitadas as comissões dos empresários que estavam atrasados desde o início do